Samantha e Félix roubam os recibos da doação da fundação para prejudicar Ângela. Leonardo fala com Úrsula por telefone. Álvaro sequestra Ângela. Abel vai atrás de Félix e acaba o ferindo com um tiro. Saiba em detalhes como tudo isso e muito mais vai acontecer na novela Contigo Sim, no resumo semanal de 30 de setembro a 4 de outubro. Sejam todos bem-vindos ao canal. Espero que seja tudo bem com vocês e desejo de coração um final de semana abençoado por Deus para todos nós. Leonardo consegue falar com Úrsula. Úrsula diz que conhece a mãe dele e o passado dela. Leonardo pergunta se ela tinha em seu poder uma carta que falava sobre o passado da mãe dele. Úrsula diz que tinha, mas a vendeu. Leonardo pergunta se ela não ficou com nenhuma cópia ou se poderia lhe dizer o conteúdo e diz que está disposto a pagar. Valdomiro entra na casa de Ângela, toma o celular dela e manda ela sair, porque eles têm uma ordem judicial. Ângela se nega a sair e Valdomiro a pega à força. Ele manda ela sair com aquele moleque, antes que ele se arrependa. Depois Valdomiro liga para Félix, diz que já está dentro da casa de Ângela e tudo caminha muito bem. Félix manda eles fazerem logo o que tem a fazer. Félix diz: como eu gostaria de ver a carinha da estúpida da Luz agorinha, pobrezinha. Luz briga com um dos policiais e é tirada à força de casa. Samantha também quer que os acionistas tirem Leonardo do cargo de diretor da Fundação Vega. Luz e Pablo contam para Ângela que Abel e Álvaro foram levados para a delegacia porque brigaram com os policiais. Luz tenta falar com Nancy, mas não consegue. Os acionistas se negam a tirar Leonardo do seu cargo na fundação. Samantha joga na cara deles que os comprou e manda eles pensarem porque ela quer Leonardo fora dali. Leonardo avisa Nélida que Úrsula vai vê-lo e diz que assim que ela chegar, que a leve até a sala dele. Ângela avisa Leonardo o que está acontecendo na vila e diz que levaram Abel e Álvaro para a delegacia. Leonardo diz que eles se veem lá e sai apressado. Álvaro diz para Abel ficar tranquilo, porque tem certeza de que Ângela já vai tirá-los dali. Valdomiro leva para Félix tudo o que pegou na casa de Ângela. Dário briga com Samantha por ter ido contra a vontade do pai. Samantha diz que nunca vai permitir que aquelas duas oportunistas fiquem com as ações do seu pai e que vai despedi-lo por ter a rejeitado. Samantha diz que agora tem todo o poder, pode fazer o que lhe der vontade e manda ele sair da frente dela. Leonardo encontra Ângela na delegacia, mas eles não conseguem tirar Abel e Álvaro da cadeia naquele momento. Então, Leonardo diz que vai ver se consegue com que os moradores da vila passem a noite no hospital e os machucados sejam atendidos. Samantha permite que Félix fique escondido na mansão Vega. Félix diz que quer que brindem ao triunfo deles, que ela manda e ele obedece. E os dois vão para a cama. Nélida diz a Leonardo que Samantha proibiu a entrada de Ângela e do pessoal da vila no hospital. Depois, ela conta que a Úrsula foi procurá-lo, mas como ele demorou, ela foi embora com raiva. Leonardo pergunta o que Úrsula disse. Nélida diz que ela disse que se foi a oportunidade dele. Ângela, Luz e os outros moradores ficam na frente da vila, já que ela está trancada e eles não podem entrar de modo algum. De repente, Ângela se lembra dos recibos da fundação e do dinheiro da doação. Aflita, Ângela diz que se os homens tiverem levado tudo, ela vai se meter em um problema muito grave. Ângela, Leonardo, Clarinha e Josué passam a noite dentro do carro. No dia seguinte, Álvaro manda seu advogado comprar comida e levar para todos na vila, e o resto do dinheiro que o mantenha guardado. Nestor chega na vila, diz a Ângela que Álvaro lhe pediu dinheiro emprestado para levar comida para eles e também pediu para ele reservar um quarto no hotel para ela e o bebê. Ângela se nega a deixar os amigos, diz que são uma família e permanecerão unidos porque o que fizeram com eles foi uma injustiça. Guigo chega para sua audição acompanhado pela mãe Pablo. O concorrente dele canta primeiro. Ângela diz a Ed e Leonardo que precisa entrar na casa para ver se os documentos da fundação continuam lá dentro. Ed pede a ajuda de Estrelinha para conseguir entrar na vila. Guigo se apresenta e ele dá um show, até o seu concorrente fica de boca aberta.
Maíra leva Úrsula para falar com Mirtes. Ao ficarem a sós, furiosa, Mirtes pergunta o que Úrsula quer ali e a manda ir embora. Úrsula diz que o filho dela a encontrou e está lhe pedindo a carta de Yolanda Moraes, a que entregou a ela. Mirtes diz que então não há nada com que se preocupar, porque essa carta já não existe, ela queimou. Úrsula pergunta se Mirtes a acha tão boba para ter lhe entregado a carta e ter ficado sem uma cópia, e diz que além disso, sabe o conteúdo de memória. Úrsula pede mais dinheiro para Mirtes, ou então o filho dela lhe dará. Mirtes diz que mais tarde dará o dinheiro para ela. Ângela e Leonardo entram na casa dela e ela se desespera ao ver que o dinheiro que Isaac lhe deu e todos os recibos da fundação foram roubados. Samantha, Mirtes e Salma comemoram por seu plano estar dando certo. Samantha entrega o celular de Ângela para Salma e diz que ela já pode usá-lo. Samantha diz que ter se aliado a Félix foi o melhor que poderia ter feito e o recomenda para Mirtes. Samantha diz que depois disso, elas não voltarão a saber nunca mais da estúpida da Ângela e elas voltam a brindar. O produtor diz que Guigo passou para a final e ele comemora com a mãe e Pablo. Salma escuta a gravação que Ângela fez falando sobre quando conheceu Álvaro e do grande amor que sente por Leonardo. Úrsula vai até a casa de Samantha, certa de que Mirtes lhe dará mais dinheiro para não contar nada para Leonardo. Mirtes diz para ela esperar ali, que vai pegar o dinheiro e sai. Félix se aproxima de Úrsula e a mata com um tiro, usando uma arma com silenciador. Ângela vai ao hospital e briga com Samantha por ter proibido a entrada dela e dos moradores da vila. Samantha fala dela ter sido despejada e ter passado a noite na rua. Ângela pergunta como que ela sabe de tudo isso. Samantha diz: que beleza saber que você está pagando tudo que tem me feito. Pobrezinha, te deixaram na rua sem roupa e sem certos papéis importantes. Ângela pergunta onde está o que lhe roubaram. Samantha pergunta se ela está se referindo aos recibos e ao dinheiro. Ângela diz que isso pertence à fundação e ela precisa de tudo de volta. Samantha diz que se ela quiser que os seus amigos mortos de fome voltem para suas casas e quiser recuperar sua fundação, o dinheiro e os recibos, terá que assinar um documento renunciando às ações que o pai dela lhe deu. Samantha diz que é só ela assinar e os seus problemas terminarão. Ângela rasga os papéis e diz que isso é o que vale para ela as chantagens de Samantha. Ângela diz que não vai ceder, que vai lutar e ganhar dela. Samantha diz que Ângela não tem ideia do erro que acabou de cometer e que não tem nenhuma possibilidade contra ela. Ângela diz que não tem medo dela e deixa claro que não fugirá de nada. Salma passa para o seu celular a gravação de Ângela, mas só a parte em que ela fala sobre Álvaro. Félix coloca o corpo de Úrsula dentro do carro de Valdomiro e diz a Mirtes que por hora ela vai ficar ali, porque é muito cedo para se livrar dele. Mirtes manda ele fazer o que for necessário, mas que não deixe rastros. Nancy volta para a capital e tira Abel e Álvaro da cadeia. O produtor diz à Luz que Guigo está concorrendo com outro menino. Eles não precisarão voltar mais lá e nos próximos dias eles vão avisar a decisão da empresa. Nestor leva um celular para Álvaro e outro para Ângela, como ele havia pedido, e diz que também recuperou todos os números dele. Ângela chega em casa e fica escutando Álvaro conversar com Nestor. Álvaro diz que foi um imbecil e que esse maldito medo da pobreza o levou a cometer as maiores estupidezes e canalices. Ele jura que nesse momento não se importaria em ficar vivendo na vila, se conformaria somente em ter Ângela entre seus braços. Ângela entra e faz sinal para Nestor não dizer nada. Álvaro continua: quando a Ângela chegar, me avisa, quer lhe dar o celular para que ela possa falar com a sua mãe. Guigo diz a Pablo que gostaria de que ele fosse seu pai e que a partir de agora vai chamá-lo de papai. Pablo fica emocionado e muito feliz. Ângela agradece Álvaro pelo celular e diz que fica feliz por ele estar mudando, porque o Álvaro de antes não teria valorizado nenhuma noite ali. Álvaro diz que ela quer dizer nem meia hora e eles riem. Félix manda entregar uma maçã para a Luz com um bilhete onde diz: tem fome? Ainda que eu não precise mais de você, ainda estou me reservando para ter contigo uma última noite de paixão, Luz. E será quando você menos esperar.
Luz chama Félix de desgraçado. Abel diz que ele é um maldito e sai à procura dele. Samantha entrega para Salma o dinheiro que foi doado para Ângela e diz que vai guardar os recibos. Salma pergunta o que vai acontecer se Ângela não assinar o documento abrindo mão das ações de Geraldo. Samantha diz que dirá para o advogado prosseguir. Salma diz que tem que ser já, rapidíssimo, porque ela tem pressa em se desfazer de Ângela. Ângela fala com a mãe, mas não conta o que está acontecendo. Ela diz que a mãe agora só tem que se preocupar em ser feliz. Pablo conta para Luz que Guigo o chamou de pai e agradece por ter lhe dado a chance de ser pai dele. Samantha diz a Félix que eles vão continuar combinando prazer e negócios, mas o melhor é que ele vai embora da sua casa. Ela diz que Luz e Ângela não têm provas de que eles estão unidos, mas imaginam e cedo ou tarde vão procurar por ele ali. Félix se nega a ir embora e diz que ela precisa dele e vai precisar por toda a vida. Ele diz, porque assim como está, quem vai querer um monstro como você? Furiosa, Samantha o chama de estúpido e tenta dar um tapa nele, mas ele não permite e diz para ela não se esquecer que é ele quem está fazendo um favor a ela. Samantha diz que quando tudo aquilo acabar, eles poderão ter a vida que quiserem, mas por agora é melhor que eles se escondam em outro lugar. Isaac pergunta a Salma quando terá o seu dinheiro de volta. Salma entrega uma parte para ele e diz que Mirtes ficou com uma comissão. Salma liga no hospital, fica sabendo que Leonardo está em uma cirurgia e vai demorar. Então, ela diz a Isaac que eles poderiam recordar os velhos tempos e o beijar. Nancy diz a Ângela que se deu conta de que não precisava ter ido para Real do Mar, porque poderiam ter mandado os documentos pela internet. Ela diz que acha que foi tudo uma armação de Mirtes para afastá-la no dia em que eles foram despejados e que Samantha e Félix devem estar unidos com ela. Ângela diz que elas precisam seguir o jogo de Mirtes para saber o que ela quer. Abel segue Valdomiro. Nélida ajuda a Ângela a entrar no hospital, já que Samantha proibiu a sua entrada ali. Leonardo discute com Samantha por ela ter despedido Dário e Ângela. Samantha diz que é seu hospital e ela decide tudo. Leonardo diz que, como diretor da fundação, vai continuar permitindo que Dário e Ângela entrem no hospital, ainda que ela se oponha, e que ela também não vai impedir que Álvaro continue sendo atendido no hospital. Samantha diz que é uma pena, mas Álvaro não será atendido ali. Leonardo a enfrenta e diz que amanhã mesmo Ângela voltará a trabalhar. Samantha pergunta se ele tem certeza de que é isso que quer, porque se Ângela se apresentar para trabalhar, vai ser mais fácil para que aprendam. Leonardo diz que ela é uma cínica, uma desgraçada, e promete que ela não vai conseguir o que quer. Leonardo fica feliz ao encontrar Ângela em sua sala e diz que já deixou muito claro a Samantha que não pode negar o acesso dela no hospital, porque ela trabalha na fundação, então está contratada por ele. Ângela pergunta se ele não se cansa de sempre estar a ajudando. Leonardo diz, como é que eu vou me cansar se você é o que eu mais amo nesse mundo? Samantha liga para Félix, diz que tem uma pedrinha no sapato que se chama Leonardo Santillana e quer que ele lhe dê um calmante, desses que sabe dar. Ela desliga o telefone e diz, você vai se lembrar de mim, Leonardinho. Oscar consegue cobertas para Ed e Estrelinha e Guigo. Um advogado da assistência social vai até a vila e, pelo fato de eles terem sido despejados, diz que Estrelinha terá que voltar para o orfanato e que isso pode complicar o processo de adoção. Enquanto esperam por Álvaro, que está sendo atendido no hospital Vega por ordens de Leonardo, Sebastião se declara para Clarinha e a beija. Dário vê os dois juntos. Félix está saindo da mansão Vega com Valdomiro, quando Abel se aproxima com uma pedra na mão e exige que Valdomiro lhe dê a chave do carro. Félix sai do carro com a sua arma. Diz que quem manda ali é ele, mas que tem que reconhecer que Abel é valente. Abel joga a pedra nele e avança sobre ele. Os dois lutam pela arma e ela acaba disparando. Salma chega ao hospital e encontra Leonardo e Ângela se beijando. Ela dá um tapa na cara de Ângela e diz que já está farta daquela mulherzinha. Salma diz a Leonardo que vai abrir os olhos dele de uma vez, para que ele se dê conta de que aquela estúpida não o ama, e mostra a gravação dela falando sobre Álvaro. Leonardo pergunta por que Ângela escondeu dele os seus verdadeiros sentimentos.
Ângela diz que não escondeu nada dele e nunca mentiu para ele. Ela diz que aquela parte que ele ouviu está fora de contexto e que há uma segunda parte daquela gravação que ela mesma fez como um balanço da sua vida. E Salma não a colocou. Salma diz para Ângela parar de mentir, que não tem como negar, é a voz dela. Ângela diz a Leonardo que é a segunda parte da gravação onde ela mesma diz tudo o que sente por ele. Leonardo pergunta onde ela está. Ângela diz que no seu celular, o mesmo telefone que tomaram dela quando os despejaram. Ângela diz que agora está muito claro que Samantha está por trás de tudo isso e Salma está com ela. O tiro acertou em Félix e Abel foge dali correndo. Valdomiro diz para Félix ficar tranquilo que vai levá-lo para o médico. Salma diz que não tem ideia do que Ângela está falando. Ângela diz que é claro que ela sabe, como também sabe que roubaram seu celular, os recibos das doações e um dinheiro da fundação. Ângela diz que esse áudio estava em seu celular, então ele está com elas. Leonardo diz para Salma lhe dizer de onde tirou aquela gravação. Salma diz que é a Ângela que tem o que explicar, e não ela. Leonardo diz a Salma: isso é algo que eu vou falar com ela, não com você. Mas se quer que eu te adiante algo, eu não acredito em nada que vem de você. Então é melhor ir embora. Salma diz que ele é um estúpido que adora que riam da cara dele e que ele não se surpreenda se a procurar e não a encontrar. Para Ângela, Salma diz: e você? Nem pense que eu vou permitir que deixe a minha filha sem pai. Salma sai e Ângela agradece Leonardo. Ele diz que não, que primeiro ela vai esclarecer o que disse nessa gravação. Clarinha diz a Sebastião que gostou dele ter a beijado. Dário diz a Álvaro que viu a Clarinha e Sebastião se beijando e que agora o entende, porque agora sabe o quanto dói deixar a mulher que ama e vê-la nos braços de outro. Álvaro diz que é verdade, que o coração é teimoso e não entende as razões. Para impedir que Estrelinha volte para o orfanato, Oscar diz ao advogado que Ed e a menina vão morar com ele. Álvaro diz a Dário que os dois cometeram erros, mas foi por amor. Dário o agradece por falar com ele. Leonardo diz para Ângela se colocar no seu lugar, que primeiro a viu beijando Álvaro e agora escuta isso e é muito difícil acreditar nela. Ângela diz: pois que tristeza, então a Salma conseguiu o que queria, te envenenar. Olha, eu não tenho maneira de te comprovar que existe outro áudio. Só posso te dar a minha palavra de que Salma está revertendo tudo isso. Ângela pergunta por que ele não entende que ela o ama e que a única coisa que quer é estar com ele. Salma chega nesse momento batendo palmas e dizendo: bravo, bravo, que atuação tão comovedora. Félix é levado para o Hospital Vega. Nélida diz a Dr. Galegos que um policial foi com ele na ambulância e disse que ele é foragido da justiça. Galegos manda Nélida preparar a sala de cirurgia. Abel chega em casa e conta para Nancy, Luz e Pablo o que aconteceu com Félix. Nancy manda Abel ficar escondido na vila, pois acreditam que eles não podem entrar ali e então ele estará seguro. Luz diz que como a vila está fechada, ninguém vai saber que ele está lá. Guigo pergunta se Abel matou o pai dele e sai chorando. Abel diz que foi um acidente. Guigo diz que ele sempre odiou seu pai e não acredita que foi um acidente. Samantha diz que se Ângela não for embora, ela dirá para Miches fazer a denúncia de desfalque na fundação. Leonardo diz que elas armaram uma armadilha para Ângela e a defende com unhas e dentes. Samantha manda o segurança tirar Ângela do hospital. Leonardo diz que antes o segurança terá que tirá-lo. Samantha pergunta se ele vai obrigá-la a chamar a polícia. Ângela diz a Leonardo que é melhor ela ir embora, mas para Samantha não ter muitas ilusões, porque ela vai se defender. Valdomiro liga para Samantha, diz que Félix foi ferido e levado para o hospital dela. Nélida avisa Luz sobre Félix e ela vai vê-lo. Luz diz que dá graças a Deus por ele estar vivo, porque assim o Abel não vai carregar na consciência por ter matado um homem como ele. Félix acorda, chama a Luz de maldita vadia e diz que ela vai pagá-lo quando sair dali. Luz diz que ele sairá de lá direto para o presídio, onde vai passar o resto da sua vida e vai embora. Luz diz a Guigo que graças a Deus o pai dele não está morto e que acredita
que o Abel disse a verdade. O que aconteceu foi um acidente. Álvaro diz a Ângela que fará tudo o que for necessário para que ela o queira de novo. Leonardo chega. Ângela diz para Álvaro parar de insistir e que é melhor demonstrar que ela pode confiar nele. Álvaro pergunta o que ela quer. Ângela diz que não sabe como poderia voltar a confiar nele. Leonardo diz que tem uma ideia e pergunta se ele pode dizer que o beijo que a Ângela deu nele foi real ou ele o roubou. Álvaro diz a Leonardo que roubou o beijo de Ângela e ela, desgraçadamente, e ainda que lhe dou admitir, está apaixonada por ele. Álvaro continua, mas cedo ou tarde vai se dar conta de que isso é um erro. Eu sei que cometi muitos erros e não te mereço, Ângela. Leonardo pergunta por que ele insiste então. Ele diz, porque o que a Ângela sente por você não tem a menor chance de comparação com o que algum dia sentiu por mim. E pergunta se Ângela vai negar. Esse Álvaro bagaceira sabe ser ridículo, traste, nojento, lixo, porcaria de homem. Ângela diz, sim, você está muito equivocado, Álvaro. Eu nunca mais vou voltar a sentir absolutamente nada por você. Álvaro insiste em dizer que ela ainda sente algo por ele e Ângela fica abismada com a atitude dele. Álvaro sai e Leonardo diz a Ângela que só espera que aquilo não seja verdade. Ângela diz que é claro que não. Leonardo diz que não vai mais cair nas chantagens de Salma e esta noite vai ficar com ela. No dia seguinte, Leonardo serve café para Ângela, diz que assim vê o futuro deles amanhecendo juntos e que enquanto estiverem juntos vão poder contra qualquer tempestade. Outro cúmplice de Félix entrega as chaves do carro de Valdomiro, diz que se livrou do corpo de Úrsula e o carro dele ficou bem lavadinho para que não encontrem rastros. O morador da vila conta para Valdomiro que Abel é um dos moradores que invadiram as casas. Abel tenta falar com Guigo, mas o menino diz que eles já não são amigos. Ângela conversa com o subsecretário sobre estar sendo acusada de fraudar a fundação. O subsecretário diz que Samantha falou com ele sobre isso. Ângela diz que armaram uma armadilha para ela, mas é inocente e pede para ele não cancelar o apoio à fundação, porque tudo que a Samantha disse para ele é falso. Leonardo pergunta se a mãe teve alguma coisa a ver com a denúncia que Samantha fez contra Ângela. Mirtes diz que se Ângela cometeu uma fraude não é sua culpa e afirma que ela roubou. Leonardo pergunta por que a mãe está sempre mentindo e diz para ela admitir que está aliada a Samantha. Inescrupulosa, Mirtes diz que Ângela está o enganando, manda ele se ocupar da sua esposa e da sua bebê e que faça o que quiser, pois ela não sabe nada de nenhum recibo. Dário diz a Leonardo que Nancy está trabalhando para declarar ilegal a reunião que Samantha fez com o conselho. Ele diz que os dois não vão permitir que façam mal a Ângela. Muito contente, Nancy diz aos moradores da vila que conseguiu com que o juiz declarasse ilegal a retirada deles e todos podem voltar para suas casas. Nestor avisa a Álvaro que um juiz acabou de dar uma ordem de prisão contra Ângela, que seus contatos no juizado disseram que querem pegá-la desprevenida e vão esconder essa informação da Nancy, pois Samantha deu muito dinheiro para isso. Clarinha aceita ser namorada de Sebastian. Nancy conta para Abel que apresentaram uma denúncia contra ele. Álvaro procura Samantha e tenta convencê-la a retirar a denúncia contra Ângela. Samantha se nega, diz que ele não tem nada para lhe oferecer em troca, pois o dinheiro dele ela já tem, e definitivamente ele não tem nada mais a lhe dar, a não ser pena. Álvaro diz que está disposto a esquecer o divórcio e voltar com ela. Esse Álvaro se acha mesmo bicho nojento, rato imundo. Samantha diz, não, para que quer ao meu lado um cego inútil? Achou que eu estaria presa a você para sempre? Não, se acabou, Álvaro. Você teve a sua oportunidade e a deixou ir. À noite, Álvaro liga da rua para Ângela dizendo que está perdido, que sabe que está perto da vila, mas não sabe onde e pede para ela ir buscá-lo. Salma se muda para a mansão de Samantha. Ângela encontra Álvaro e fica irritada ao ver que ele mentiu para ela novamente, pois está com seu advogado. Álvaro diz, Ângela, perdão meu amor, é por seu bem, tá? Nesse momento, Nestor dopa Ângela e a coloca no carro. Álvaro manda ele sair logo, antes que os vejam. Leonardo chega no apartamento e não encontra Salma. Mirtes diz a Leonardo que Salma já foi embora, que ela foi procurar um pai para a filha dele e já encontrou.
Leonardo pergunta se a mãe acha que lhe importa que a Salma tenha uma amante. Mirtes diz que vai importar quando ele não voltar a ver a filha, e mente dizendo que Salma vai para Los Angeles assim que é a última oportunidade dele antes que perca sua filha para sempre, e mostra para ele o itinerário dela em Los Angeles. Leonardo diz que com certeza aquele é um dos documentos que ela está tão acostumada a falsificar e vai precisar muito mais do que aquilo. Baixa, Mirtes diz a Leonardo que vai acontecer com a filha dele o mesmo que aconteceu com ele. Vai crescer sem saber a sua verdadeira origem. Isaac pergunta a Salma o que vai acontecer se Leonardo não procurá-la. Salma diz que realmente iria para longe e levaria sua bebê. Isaac diz que nesse caso vai com ela. Leonardo pergunta como a mãe se atreve a lhe exigir coisas que nunca foi capaz de fazer e garante que vai defender o amor que sente por Ângela. Mirtes diz que se o pai dele o visse agindo assim, sentiria vergonha dele. Leonardo diz: meu pai? Você está se referindo ao Sandro ou ao Júlio? Mirtes diz que a qualquer um dos dois. Guigo diz a Estrelinha que por um lado fica feliz pelo pai estar bem, mas por outro lhe dá medo porque ele é capaz de fazer coisas muito feias. Estrelinha aconselha Guigo a deixar Abel se explicar, contar para ele direito o que aconteceu. Preocupado com a demora de Ângela, Ed liga para ela. Álvaro e Nestor estão com Ângela em uma casa que Nestor tem fora da cidade e rejeitam a ligação dele. Ed então envia uma mensagem dizendo que está preocupado com ela. Álvaro manda Nestor responder a mensagem como se fosse Ângela, dizendo que ela está bem, que saiu com Álvaro, que eles precisam conversar de muitas coisas sobre o seu passado, que ela disse a Leonardo que não sente nada por Álvaro porque não quer machucá-lo, mas não é assim, e pedindo para ele não dizer nada a Leonardo. Ed fica intrigado ao ler a mensagem. Leonardo tenta falar com Ângela, mas a ligação cai na caixa de mensagem. Ele diz que precisa falar com ela sobre as novas chantagens da mãe de Salma e que ela não se esqueça de que ele a ama com toda a sua alma. Luz conta para Pablo e Abel que Ângela sumiu. Ed conta para Clarinha e Sebastião da ligação que Álvaro fez para Ângela, pedindo para ela ir buscá-lo porque ele estava perdido. Clarinha diz que isso está muito estranho porque a Ângela não se separaria assim do seu irmãozinho. Ângela começa a acordar, mas Álvaro manda Nestor dar um tranquilizante para ela. Depois, ele manda Nestor desligar o celular dela e tirar o chip, porque não quer que os rastreiem. Nancy fica sabendo que Ângela sumiu. 2 policiais chegam à vila e dizem a Clarinha e Ed que tem uma ordem de prisão contra Ângela Gutierrez Hidalgo por alegação de fraude à Fundação Josué Gutierrez. Ângela desperta e pergunta a Álvaro o que aconteceu. Álvaro diz que Nestor e ele a levaram para lá, porque ela estava correndo risco de ser presa. Ângela diz que ele é um estúpido, pergunta como pôde lhe fazer isso e onde está o seu bebê. Álvaro diz para ela não se preocupar, que Ed está cuidando do filho deles e ninguém sabe onde eles estão. Ângela procura por seu celular, não o encontra e manda ele lhe devolver ou ela vai começar a gritar. Álvaro jura que está fazendo aquilo pelo próprio bem dela. Diz que conhece a Samantha perfeitamente e ela não vai se deter até vê-la atrás das grades. Ângela disse que não lhe importa, que ele a separou do Josué e ele não sabe o quanto ela o odeia. Samantha fica sabendo que Ângela sumiu e dá ordens para encontrá-la. Mirtes e Salma ficam furiosas por Ângela não ter sido presa. Nancy descobre que esconderam dela sobre a denúncia que Samantha fez contra Ângela e diz que vai chegar até as últimas consequências para saber por que ninguém lhe disse nada. Guigo diz a Abel que já entendeu que foi um acidente o que aconteceu com o pai dele e que o perdoa, porque quer que ele continue gostando dele. Abel se alegra por se entender com Guigo. Dário e Leonardo chegam na vila e, preocupada, Clarinha diz a eles que o pai não aparece. Dário pergunta a Clarinha se Sebastião e ela já são namorados. Clarinha responde que sim e diz que Sebastião é um bom rapaz e a quer bem. Dário diz que espera que Sebastião a faça feliz, que ela tenha toda a felicidade que merece. Ed conta para Leonardo como que Ângela desapareceu, mas não fala sobre a mensagem que recebeu. Pablo leva Guigo para ver o pai. Guigo diz que só queria saber que ele está bem. Félix pergunta como pode estar bem se a mãe dele e ele o traíram. Guigo pede para o pai mudar e lhe dá um bom exemplo, porque algum dia ele vai crescer e vai se lembrar de tudo isso. Mau caráter, Félix diz.
Para de chorar, menininha, e vai embora daqui. Me dá as costas igual a tua mãe. Vai embora, Invaldo, vai embora. O advogado da assistência social vai até a vila e pergunta ao vizinho se ele acha que ali é um bom lugar para a Estrelinha. O homem diz que ali não é bom para ninguém, que logo vão colocá-los na rua de novo, pois o seu Félix não vai parar até conseguir o que quer. Clarinha e Sebastian ganham o concurso e comemoram. Leonardo se angustia por não conseguir falar com Ângela. Nancy garante a Samantha que o que ela está fazendo com Ângela não vai ficar assim. Álvaro dorme. Ângela pensa em Leonardo e logo depois fixa o olhar na janela. O inspetor Garcia chega à casa de Pablo com uma ordem de prisão contra Abel por tentativa de homicídio. Pablo diz que o primo não está, que foi para a fronteira. Abel fica escondido escutando a conversa entre eles.